nosso amigo Cosme, lá da Qualidade, entrou agora. Tô vendo a galera entrar aí. Tu tá prestigiado, né? Porque se for só eu, a galera entra, mas não entra. Mas o Bardal, que é o Bardal vai falar, então eu vou falar com o Bardal. Rosival. Bastante gente também. Eu não sei se o pessoal está ocupado. Não. Mas o pessoal tá entrando aí. Tem uma galera, o Ezequiel, que fez MBA comigo. Ó, o Luciano Mafia. Cara, Luciano Mafia aqui, cara, vou dar um alô para ele aqui. Fantástico. Eu não consigo ver os nomes, acho que é você que vê, né? Eu não consigo. Eu vejo aqui. O Marcelo da nossa obra está aqui também, o Marcelo Barbosa. O Marcelão. Marcelão, supervisor, está aí. Manda um abraço pro filho dele aí. Tá 1 minuto, já vamos começar a aquecer as baterias, né, meu amigo Bardal? Tá animado? Temos bastante assunto aí. Eu falei que somando as nossas idades aí, né? Dá mais de 100 anos, né? Eu não vou nem falar o número certo. Dá mais de 100 anos fácil, né, cara? Ó, só porque é você. Fiz até a barba, Bardal. Olha só, Luciano Mafia. Luciano Mafia é tão bom, mas é tão bom, que eu chamei ele para fazer um DDS geral e botei ele na frente de 2.000 pessoas, né? E o cara tira de letra, né, cara? Eu sou fã dele. Ele é o Papa, meu tutor pessoal do Risk Factor. Um dia desse eu vou trazer ele para cá para a gente conversar. Então, Bardal, 19h59, ó, o Igor, cara, que saudade do Igor, aí, gente boníssima. Hoje está na Gerdau. Poxa, muita gente boa aí, cara, que eu não conheço. Estou dando boa noite, tem muita gente que eu conheço. Eu também cara, muito legal vocês estarem aqui. Quero dar boa noite aí às colegas aí, que eu tenho gente conhecida desde 1980, né? Então tenho aí uns 40 e tantos anos aí. Boas noites. Aí, né? Boa noite, pessoal. São 8 horas da noite, respeitando todo mundo que se dedicou para estar, prestigiando a gente. Olha o Tomás entrando aí também, só gente fina aqui. Hoje eu estou fazendo a primeira vez a live, eu mesmo fazendo a live, não sendo convidado. E eu resolvi prestigiar quem está trabalhando no dia a dia comigo, lá na obra da Termoelétrica. É o meu amigo particular, Luiz Bardal, e eu vou falar um pouquinho dele, porque ele vai se apresentar muito melhor do que eu, dada a extensa atuação dele na segurança ao longo desses anos todos. Se eu for falar, eu vou acabar esquecendo alguma coisa. Então, só para dizer para vocês que esse é um canal diferente de muitos outros que vocês estão tendo. Por exemplo, hoje, concorrendo com a nossa live, tem uma live do meu amigo Duca. Mas, graças a Deus, vai estar gravado, depois eu assisto lá. E eu vou passar uma ideia para vocês que surgiu de uma conversa que eu tive com o professor Josué. A gente comentando que tinha espaço para todo mundo, que todo mundo tem alguma coisa a dizer, que a segurança passa por evolução. Aí eu resolvi trazer esse tema da segurança tradicional, a segurança que eu chamei de clássica, e a nova visão, não novas visões, nova visão no singular de segurança, para a gente debater aqui com quem tem muitos anos de estrada, para ver como é que ele enxerga as coisas. E eu botei um subtítulo, somar ou dividir, e eu vou explicar por que o somar ou dividir. Isso veio de uma história que um amigo que jogava futebol de praia comigo, foi lateral do Flamengo, campeão mundial júnior, o Adalberto, me contou que ele treinava com Bebeto, o Giovani do Vasco, e era um cara muito talentoso, mas ele não gostava muito de botar o físico na jogada, era mais talento. E um dia, cobrado pelo Adalberto, falou: Giovani, divide aí. Ele falou: ô Dal, eu vim para somar, não vim para dividir. Então, essa é a pegadinha de hoje. Nós, Bardal, Henri e todo mundo que está aqui, o objetivo aqui é discutir ideias, falar de coisa boa, falar de segurança, falar das novas tendências. Isso sim, são tendências, são visões, são hipóteses, você pode chamar do que você quiser, eu chamo de filosofia. E o que levou a gente a fazer o que a gente faz hoje, ao longo dos anos, que é a visão clássica. Então, tem espaço para todo mundo? Não tem? Vamos debater isso. Então, antes de mais nada, eu estou aqui há 2 minutos falando. Opa, Tiago, bom te ver por aqui também, Tiago. Eu vou falar o seguinte: a Sabrina entrou também, olha que barato, estão te prestigiando, amigo. Eu vou passar a palavra para o Bardal. Bardal, se apresenta para o pessoal. Então, primeiro, uma grande satisfação estar com o Henri, meu colega de trabalho. Aliás,
Eu tenho aí muita honra de fazer esse trabalho em conjunto nessa maior termoelétrica aqui da América Latina, né? Conjuntamente com a Siemens e Andrade Gutierrez, GNA, Worley, né? E eu queria primeiro deixar aqui meu agradecimento a todas as mulheres que estão aqui, que são da área de segurança, quer sejam engenheiras, técnicas, enfermeiras, né? Porque uma coisa, Henrique, o que a gente percebeu é que as mulheres vieram para ficar realmente na área de segurança, né? E elas fazem um trabalho excepcional. Então, eu quero dar minhas boas-vindas a todas as engenheiras de segurança, engenheiras ambientais, técnicas de segurança, técnicas aí de enfermagem, né? Que fazem um papel maravilhoso. Eu tive assim excelentes experiências, né? E eu queria só apresentando rapidamente, né? Eu estou na área desde 1980, né? E eu sou civil, né? Engenheiro civil, segurança também. Eu também sou advogado, né? Eu tenho mestrado lá em meio ambiente. Eu fiz os MBAs aí na Fundação Getúlio Vargas também, no IBMEC também, de Business Administration. E, na realidade, estou fazendo também um doutorado lá na Fundação Getúlio Vargas, na UDPA. E agora, por último, eu fiz o Conselho de Administração no IBGC, né? Mas isso, eu acho que nada importa. O que importa é esse nosso relacionamento, esse nosso calor humano que a gente tem, né? E você, Henri, você é muito excelente na comunicação das equipes, né? Isso eu vejo como uma grande valia, né? E o mais importante para a gente é isso aí. A gente trata bem as pessoas, trata com respeito, dignidade, né? E por isso que a gente consegue ficar tanto tempo na profissão, né? Então a gente gosta do que faz. Eu vou pegar esse teu gancho, Bardal. Conta pra gente, eu falando da minha pessoa, eu sou engenheiro civil, me formei em 88. Então guarda o número, pessoal, eu me formei em 1988. Bardal, você atua na segurança do trabalho desde que ano? Não, então, eu me formei em 79. Aí, no meio do ano, no quinto ano, naquela época podia, né? Eu assisti uma palestra na Fundacentro do general Luiz Faro. Todo mundo sabe que de 64 até 85 nós tivemos aí o regime militar. E ele convidou, assim, falou assim, olha, pessoal, nós estamos precisando de gestores. O Brasil, isso é época de 1979, né? Um ano depois da norma regulamentadora, que foi de 78. O Brasil está precisando de gente para poder fazer gestão de incidentes, acidentes. E assim, eu fiquei assim apaixonado, maravilhado. Eu fiz um ano, né? Naquela época era em um ano. Em 1980 eu já era engenheiro de segurança, lá para o mês de julho, né? E aí eu já comecei a atuar. Minha primeira empresa foi lá no Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares, na Universidade de São Paulo, ainda como engenheiro de segurança a título precário. Depois eu passei por umas empresas metalúrgicas, né, de grandes multinacionais ainda naquela época. E também eu tive uma felicidade, eu acho que eu sou o único, Henrique, que trabalhou em empresa de brinquedo. Eu fui engenheiro-chefe de departamento da Brinquedos Estrela, de segurança do trabalho, com 12 mil funcionários. Eu tinha um engenheiro abaixo de mim e tinha 12 técnicos de segurança. Fazia a Barbie, o Ken, o pintinho amarelinho, fazia o Marguitas Boneca, Suzy. Então, foi uma época muito legal, que tinha filho pequeno e meus filhos tiveram todos os brinquedos que podia imaginar na época, que a Estrela era market share, 65% do mercado na época, antes do Collor entrar, né? Ela era market share dos brinquedos no Brasil. E me deixou muito satisfeito naquela época também, né? E me conta uma coisa, com essas experiências passadas tuas, o pessoal até como o Ezequiel está comentando, não tinha nem nascido ainda, 1984. Tem uma galera nova, então a gente está aqui no ramo há muito tempo, né? Eu mexo com o pessoal, nosso cabelo branco aí, não somos sabedores de tudo, não somos donos da verdade, mas alguma coisinha a gente consegue passar para o pessoal. Nosso amigo Alan Caí, que entrou agora aí. O comentário que eu queria fazer contigo hoje nessa live é o seguinte. A gente melhorou muito em segurança, não foi, Bardal, desde a tua época? Porque exatamente. Eu entro no mercado muito depois de você. Eu sou da turma de 2001 da Federal do Rio. Sabe, meu diploma é de 2002, então eu tenho 20 anos. Eu sou um calouro muito de fralda perto de você.
Eu queria que você me contasse que tinha, como é que era a segurança na época, Bardal? Porque assim o pessoal que está todo hoje... pioneiro, né? A gente é desbravador. Deixa eu só né? comentar, só acabar a pergunta, aí tu fala. O pessoal que está entrando hoje, mais novo, faz o curso técnico de segurança, eu acho sensacional. Aqui em Campos o pessoal tem o Diego, tem outras pessoas que trabalham aqui na região, que incentivam o pessoal a estudar e tal, mas eles já pegaram uma estrada bem pavimentada, né? A gente, as normas evoluíram, passaram por revisão e seguem passando por revisão. A NR1 agora está com o edital aí de novo para ser revisada. Então, me conta um pouquinho, para a gente, nesses 15 primeiros minutos, aquecer, vou ser sincero, como era a não foi muito fácil, segurança não. no teu tempo. Assim, como vocês sabem, as normas regulamentadoras foram implantadas no governo militar, né? Então, quem era o presidente da República em 1978? O general Ernesto Geisel, né? Tanto é que o patrono do meu curso foi um general, né? Foi o general Luiz Fargo, hoje já falecido já, né? Mas, assim, naquela época, ainda as empresas vinham como um fardo a mais. Vou ter que pagar agora esses profissionais. Coisa assim, tipo, o governo ditou goela abaixo, que o Brasil era campeão de acidentes, e as empresas tiveram que se adaptar. Eu me lembro de uma das primeiras empresas que eu trabalhei, uma metalúrgica, aliás, muito grande, com 2.000 funcionários, né? Eu fui trabalhar lá e aí eu respondi ao gerente de manutenção, né? E para 2.000 funcionários, pela NR4, você sabe, né? Tem que ter 4 técnicos de segurança no mínimo, um engenheiro, tá? Eu era um engenheiro. Só que daí, na hora H de ver cadê os técnicos de segurança, falou assim, não, olha, eu vou te dar um, porque aqui não tem muito trabalho para você. Fica com um só que tá bom demais. Os outros 3 ficam no departamento pessoal, porque você tem que fazer folha de pagamento. Então, a gente tá atendendo a norma aí e tal, mas tudo bem. Aí, o que aconteceu? Nesses primeiros instantes aí, teve um acidente uma vez, uma prensa lá que a pessoa cortou um pouquinho do dedo lá, deu uma amassadinha lá. E aí, eu como engenheiro de segurança, eu fui apresentar o acidente para o meu gerente de manutenção. Eu falei, olha, houve uma falha de manutenção, né, na prensa. Então, ele quis dizer assim, poxa, mas você está dizendo que eu sou o responsável por isso? Eu falei, não, eu não estou falando você, mas houve alguém da sua equipe que falhou, né? Então, quer dizer, aí você já começa a ver esse problema da independência do profissional engenheiro de segurança, que naquela época ainda não sabia no lugar onde era para ficar, né? Até eu comentei com você que eu respondi para gerente de manutenção, diretor de manutenção, até que, graças a Deus, eu fui trabalhar na época era Renner Dupont, depois virou Dupont, aí eu respondia para o diretor de operações, aí a coisa deu uma melhorada. Né? Então, deixa eu pegar esse gancho aí. Conta um pouco dessa parte, porque isso aí tem a ver com a segurança tradicional que eu falo. Você falou, uma das grandes empresas, o Luciano Mafia está aí, pode testemunhar, e a gente deve muito. Eu costumo falar, eu posso hoje não estar mais usando a ferramenta do jeito que ela foi idealizada na época, porque as coisas mudaram, mas durante muitos anos nós usamos. E você falando da Dupont, eu queria que você contasse um pouco como é que era a Dupont. Você me contou hoje que você esteve lá em Delaware, né? Então, você foi lá na sede da Dupont, né? Fiquei quase 6 anos lá como engenheiro. Uma fábrica, era a antiga Polidura, ali em Guarulhos, né? Era uma fábrica de tintas, aliás, muito risco, porque tinham inflamáveis ali, uma quantidade elevadíssima, né? E graças a Deus nunca tivemos nada assim de ocorrências assim. E aí eu tive essa oportunidade e eu fui para Delaware, em Wilmington. Wilmington é o General Headquarters da Dupont, né? Então eu fui fazer treinamento em STOP, Safety Training Observation Program. E quando se chegava lá na fábrica, já tinha assim uma estrela assim, lá de 12 pontas, né? Que era o PSM, o Process Safety Management, que hoje todas as indústrias químicas aí, hoje é meio moda falar em PSM, mas em 95, 97, ainda só Dupont, poucas empresas químicas tinham isso daí, né? Então, na realidade, aquela coisa assim de investigação de incidentes contratados, Process Hazard Review, Process Hazard Analysis, a Dupont já tinha aquilo ali bem considerado, porque ela sofreu também vários problemas no passado. Sim. E depois ela continuou com isso daí. E para mim foi assim uma grata surpresa, porque eu aprendi algumas coisas, como aquela coisa
Safety Behavior Audit, né? Auditoria comportamental, que hoje a gente fala de observações e tal, né? Então, esse pessoal, quando foi fazer nos Estados Unidos, eles aplicaram algumas técnicas, né? Que até numa outra, um colega lá, o Rogério Termo, eu expliquei para ele que, na realidade, não era nada de novo, era até... Eles usavam a tecnologia de Sócrates, né? Que era no século IV a.C., que era a aplicação da maiêutica, né? Na realidade, a maiêutica é a aparição das ideias. Na realidade, a mãe de Sócrates era parteira, e aí ele via a mãe tirar o neném e falava assim, como é que eu tiro as ideias da cabeça das pessoas, né? E daí ele criou um método da maiêutica, que é através de perguntas assim muito inteligentes que faziam a pessoa. Porque falou que o despertar da consciência da pessoa é só quando ela fala, porque a fala tem poder. Isso está na Bíblia, em qualquer lugar, né? Só o momento que você fala, que você internaliza aquilo que você quer. Então, na realidade, quando a gente ia aplicar auditoria comportamental, eles até comentavam assim, olha, se você vê uma pessoa esmirilhando, né, uma peça lá no área fabril, né, primeiramente, você conversa com ela, pede autorização, ele para a atividade com toda a segurança, e você não vai diretamente ao assunto. Por uma pessoa está esmirilhando sem uma proteção auricular, está irregular, né? Aí você começa a bater papo com a pessoa, né? Por exemplo, olha, o que pode acontecer se esse rebolo aí se romper? Posso ser atingido. Que rotações por minuto está isso daí? 32 mil rotações. E o que pode acontecer? Puxa, eu posso me ferir? E o que acha que você poderia fazer para melhorar isso daí? Ele fala assim, olha, e para se proteger melhor. Puxa, a não ser uma proteção na máquina, eu posso usar um óculos, um face shield, uma proteção, né? E falou, pô, mas é isso mesmo, parabéns. Então, por favor, vá lá buscar. Eu quero ver junto com você. Isso daí faz sentido para você? É legal você usar? Não, faz todo sentido. Agora que eu vou pegar, agradece a pessoa, tal. Então, aquela coisa do comecinho da segurança, né? Que todos nós vivenciamos, né? E aliás, o Henry faz muito bem isso aí com os encarregados e com toda a supervisão dele, né? E aquilo começa a brotar, o despertar das ideias, você fazer boas perguntas, né? Isso deixa a gente assim maravilhado. Né? Isso, Bardal. Eu estou tão alinhado com o que você fala. A Dupont ela teve durante mais de 2 anos no estaleiro comigo. Nossa. E eu aprendi muito. Eles mandaram os consultores sênior, o Monerá. Teve gente muito boa passando por lá. E o bate-papo, cara, eu lembro muito bem assim, falou, Henri, é observação mesmo comportamental, a gente observa, que nem você falou, aborda, conversa e sai de lá com a solução dada pelo trabalhador, com consenso, né? Você não impõe nada. E aí, a lástima que eu vejo hoje, Luiz, eu vou te falar qual é a lástima que eu vejo. A gente quer aplicar grandes ideias, mas a gente não quer aprender. O nome da empresa, eu trabalhei numa empresa de construção e montagem, ela tinha um cartão, chamava cartão Pare. Ué, cartão Pare, aí a gente associa com o cartão estoque da Dupont. Sim. Mas ninguém tinha sido capacitado, era só pegar fazer um procedimento, dizer, olha, você faz assim, você explica assim, mas não teve o embasamento teórico que fundamenta o que você acabou de falar. Que a grande história não é o cartão. A grande história é fazer refletir. E esse bate-papo, né, saber fazer a pergunta, está muito em voga hoje em dia, Bardal. Então, hoje em dia, o pessoal criou-se umas filosofias que, se você for ver, está lá no passado, já se fazia. A gente dá uma nova roupagem, dá um outro nome e a gente vende. Então, essa live ela tem esse objetivo de ouvir de você. Será, Bardal, que a gente está fazendo tudo de errado? Que o que a gente fez não significa mais nada, não tem valor? Que agora a gente joga tudo fora, joga água suja com o neném? É isso mesmo, Bardal? Eu acho assim, a gente que veio assim, construindo esse arcabouço, é como se fosse uma viga baldrame, vai? É sustentáculo do prédio, isso daí não se joga fora. A gente tem que, agora com essas novas filosofias do Human Organization Performance, o HOPE, né? Você tem que melhorar aquilo existente, mas você não pode de maneira nenhuma dispensar aquilo que está lá, né?
aquilo representa a base que foi formada. Então, o pessoal fala, mas o triângulo dos acidentes, isso daí não uso mais, tal. Mas, assim, tem sentido. Se você for pensar bem, a base da pirâmide tem os quase incidentes, os near misses e tal. E se houver a Siemens, que eu trabalhei 6 anos, que trabalho ainda hoje, né? Ela fala do EHS Essential, né? O que é o Essential? Tinha uma outra empresa que falava que seriam os fatores da fatalidade. Quer dizer, aquilo que pode matar. O que pode matar? Que pode estar no near miss, né? É um trabalho em altura, um risco elétrico, um içamento de peça, uma escavação, um espaço confinado, gás, vapor, aquilo lá. Então, aquilo tem que ir imediatamente para o topo da pirâmide, né? Então, alguns conceitos que foi da época da Dupont, ou então ainda tem da pirâmide de Beer, quer dizer, é aquilo que vale. Vale sim, tem que ter o grau de validade, quer dizer, eu não vou pegar agora, surgiu o rock, não precisa mais nada disso. Não. Eu aproveito de bom, que é isso daí, e aí eu faço aquilo que fala da melhoria contínua, né? Eu vou melhorando cada vez mais para poder chegar até na prevenção, na causa raiz, né? Então, eu vejo isso como muito importante. E uma coisa, só pegando um gancho teu aí, você falou de fazer a pergunta certa, eu me lembrei muito da inteligência artificial, né? É o IA, né? Inteligência artificial, né? Se você tem uma máquina e no futuro vai ser isso. A pessoa vai ser valorizada por fazer a pergunta certa para a máquina. Se você faz uma pergunta burra, a máquina te responde burramente. Então, você tem que fazer a pergunta certa na hora certa. É igual fazer pergunta para o Google. Se for uma pergunta errada, ele não vai responder certo. Né? Você sabe que eu estava fazendo prova recentemente para o doutorado, né? Então, a gente ensaia um monte de questões, e aí eu fiz a minha experiência particular com a IA. Eu peguei uma questão do ITA, e eu tinha o gabarito, eu não sabia qual era a resposta certa, tinha 5 alternativas, e submeti o texto da pergunta para a inteligência artificial tal qual. Sabe? Copiei e colei. Ele me deu uma resposta. Eu olhei no gabarito, não tinha aquela resposta. Aí eu conversando com a inteligência artificial, foi bom barato, me diverti a beça. Acredito que a resposta não seja essa. Me perdoa, eu não levei isso em consideração. Aí ele foi gerando respostas que não batiam com nada. Eu falei, eu vou te ajudar. Eu estou aqui fazendo uma prova e a resposta correta está entre as 5. Aí ele prontamente fez um cálculo e chegou numa resposta que eu tinha. Então. Mas eu perguntei, mas como é que eu posso ter certeza que essa é a resposta certa? Você já me deu tantas? Então, eu digo assim, está muito boa a tua colocação. É um princípio que chama garbage in, garbage out. Se você botar lixo dentro, você recebe lixo. Só que eu entendo, eu falo assim com muita humildade, é um futuro que chegou da mesma maneira que o computador um dia desafiou o Kasparov para um jogo de xadrez e empatou, era o Big Blue da IBM. Hoje em dia não se discute. A capacidade de processamento da máquina é muito superior à do homem, né? Então não vamos discutir isso. Então, no futuro breve, eu acredito que vai vir muita coisa nova. Ainda é incipiente. Eu vejo assim, é uma ferramenta, tá? É mais uma ferramenta. Então, eu estou muito aliado com o que você falou. Eu lembrei de uma coisa muito legal. Porque, assim, pega uma obra como a nossa, 4.000 funcionários, uma obra gigantesca, elevados riscos, né? Se a gente não tiver um controle, o risk assessment, quer dizer, o method statement, quer dizer, a análise de risco, de todas as tarefas. Isso daí demanda tempo, demanda folhas, mais de 30, 40 folhas. Eu li os risk assessments, são fantásticos, né? Todas as... eu tenho LV, lista de verificação de todas as atividades. Eu tenho checklist de uma atividade de andaime. Eu tenho checklist diário. A minha validade do andaime é semanal. Eu tenho que ir lá mudar a plaquinha. Agora, assim, se eu começo a simplificar muito a segurança e não tenho esses controles, na realidade, eu acabo perdendo a governança da obra. Eu não tenho... Está ligado ao ESG, né, Bardal? Administrar isso, né? Então, eu vejo que, às vezes o pessoal fala, não precisa mais o procedimento, não precisa mais isso aqui, não precisa mais isso aqui. Mas, olha, na hora que der um problema sério, e aí está aí, eu também sou advogado, né, da Justiça do Trabalho, na hora que você for comprovar perante o juiz, ele vai perguntar quais são suas
quais são a análise do risco da atividade. Você treinou o funcionário? Ele estava adequadamente vestido? Ele estava... Se você não tem prova, se você não tem nada, você deixa a empresa assim, com a calça na mão. E nós, profissionais de segurança, também ficamos desamparados, né? Então, eu acho que essa coisa de você simplificar muito até o momento, tá? Mas não tem muita alternativa, né? Legal. Eu vou fazer um comentário assim para quem está escutando. Eu vou falar os 5 princípios do HOP. Isso. E você vai ver que eles, intuitivamente, eles fazem muito sentido. Primeiro princípio, pessoas cometem erros. Acho que é inegável, né? O ser humano é falho. Não reinventou a roda falando isso. O culpar não corrige nada. Isso é uma grande sacada que eu falo que o Todd Conklin teve. Você tem que definir se você vai culpar ou se você vai aprender. Então, você não consegue os dois. Se você vai culpar o cara, beleza, manda o cara embora e o aprendizado foi embora com o cara. Então, você vai trocar A por B, quem te garante que B não vai cometer o mesmo erro que A, tá? O terceiro ponto, o contexto dirige o comportamento. Também não é nada muito novo. Eu lembro de Nova York, eu comentava com você hoje, o prefeito na época, salvo engano, era o Giuliani. O pessoal pichava, quebrava o ponto de ônibus todo. Exatamente. No dia seguinte, estava tudo inteiro no lugar recolocado. Aí o cara quebrava de novo. Ele não se dava por vencido. E você comentou que em São Paulo é que nem no Rio, né? O metrô é todo bem cuidado. Não, né? tudo limpo e ninguém joga uma ponta de o Rio de cigarro Janeiro no chão, Rio de Janeiro é aquilo sujeira para tudo quanto é lado, mas o metrô é limpo. O carioca adotou aquilo ali, então eu acho que tem, sim, contexto dirige o comportamento, não tem dúvida. Eu lembro da Honda chegando na Fórmula 1, você nunca mais teve pôster de mulher pelada na parede, você nunca mais teve óleo no chão, porque a Honda chegou lá e pintou tudo de branco. Então ela revolucionou, né, essa etapa da Fórmula 1. Aí fala assim, a aprendizagem é vital. Ninguém pode discordar, a aprendizagem é vital, a gente tem que aprender. E o último é como os líderes respondem à falha importa. Isso é uma boa observação também, porque às vezes você tem um líder que é totalmente destemperado e ocorre um acidente e ele entra no modo desespero, vai perder o bônus dele, sei lá qual é o critério que está regindo ele. Então, você ter um líder que sabe lidar com as coisas, passa uma mensagem. Isso que a gente procura fazer no nosso dia a dia, Bardal, e você bem colocou. Então, eu falei os 5 princípios do HOP. É uma filosofia, eu utilizo algumas coisas, sim, utilizo. Cara, mas não vai mudar a minha maneira de agir. Você comentou muito bem. Temos uma obra com 4.000 pessoas. Temos obra civil, temos estrutura metálica, temos escavação, temos espaço confinado, temos elétrica. Você tem de tudo. O cara que trabalha na nossa obra de segurança ou o profissional que trabalha lá, soldador, montador de andame, trabalha em qualquer lugar. Ele viu todos os riscos possíveis num grau de risco 4. Então, eu sigo o teu alinhamento. Eu não posso jogar um sistema de gestão consolidado. Eu sei que anos atrás a qualidade era um modismo da época, né? Era a bola da vez. Todo mundo certificou. Hoje faz parte do DNA das empresas. E aí a segurança veio a reboque da qualidade. O meio ambiente veio a reboque da segurança, veio um atrás do outro, sabe, em cavalinho. Então, hoje, todos eles são importantes, né, Bardal? Uma coisa importante é assim, quando eu estou falando dessa nova filosofia do Human Organization, Performance, vem cá, como é que seu diretor entende isso aí? Como é que os seus pares entendem isso aí? Como é que a supervisão, enquanto não tiver toda a parte da liderança envolvida nessa mesma filosofia, não é o engenheiro de segurança ou o gerente de segurança que vai mudar uma empresa de... Não sai da nossa cabeça, né? Não sai da nossa cabeça. Eu tenho que ter uma formação de todas as lideranças para que aquilo possa acontecer. E também, assim, eu estava até comentando com você hoje, as mudanças, elas não são imediatas, né? Então, eu vou fazer uma analogia, né? Eu vou na ginástica, um mês, eu olho para mim, puxa, não deu nada. 2 meses, não deu nada. 6 meses, olho para o meu corpo, está igual. 1 ano, começou a surgir alguma coisinha aqui, eu estou melhor, estou mais magrinho, estou me sentindo melhor, estou bem, estou dormindo legal. 2 anos. Então, quer dizer, as coisas não são assim. O pessoal tem muito esse imediatismo. Agora vou aplicar o HOP, vou fazer. Se não tiver
o pessoal envolvido e também uma sedimentação, a coisa não anda. A coisa vai ao modismo e acabou. Olha só que coisa interessante. Eu estou aqui com um comentário do Tomás. Olha só. Estou vendo galera dando outro nome para o DDS e chamando de Nova Visão. Não é, né? Não é. A nossa ferramenta ela é muito boa, sabe? Eu falo para o pessoal o seguinte: nós vamos acompanhar, vamos fazer que nem os japoneses da Toyota, né? Vamos acompanhar, vamos ver quantos artigos vão estar publicados em revista de alto impacto, né? A gente chama o paper, né? Que a gente chama o journal. E vamos ver, sabe, a produção científica em cima disso. Hoje a gente tem um livro muito bom, que chama Nova Visão de Segurança, vários autores muito capacitados escrevendo, mas é o que você fala, ainda é incipiente. Então, nós vamos acompanhar, nós vamos ajustar, vamos adaptar. Eu costumo falar customizar, né? Você sabe que você pegar um treinamento da Dupont americana e trazer para o Brasil, brasileiro não é um americano. Eu não ligo para o sindicato e peço 200 soldadores. Eles não vêm com a roupa deles próprio, material. Aqui eu forneço tudo, né? Então, é outro mundo, né, Bardal? Então, o que eu queria falar, assim, uma outra visão dessa nova visão de segurança, uma outra vertente, é do Sidney Becker. É um cara que veio da aviação. Eles são suecos, em sua grande maioria, ou estudaram na Suécia, ou são suecos. E ele vem com uma segurança diferente. E eu vou resumir 3 pontos da segurança, 3 princípios da segurança, né? Pessoas são parte do problema, não da solução. São parte da solução, não do problema. Desculpa o ato falho. Então, não tem dúvida quanto a isso, que se a gente quiser entender o que está sendo feito, tem que ir lá falar com o trabalhador, tem que envolver, tem que perguntar, tem que se aproximar. E certamente, como você falou, eles têm a solução. Depois que você conversa, eles sabem a solução. Então, eles não são o problema, tá claro, né? O segundo ponto é: segurança é a presença de positivos, não a ausência de negativos. Isso aí o Decker se apropriou de uma ideia de segurança tipo 1 e segurança tipo 2 do Ronagel. Ele botou com outra roupagem, mas é para dizer o seguinte: acontece muito mais coisa que dá certo do que coisa que dá errado. Estatisticamente é inegável, mas a gente sabe que na realidade a gente é avaliado pelo que acontece na obra, né? Então eu não consigo hoje falar para o meu cliente: olha, esquece a taxa de frequência, está no contrato. Tá certo, Bardal? Então, é claro que a gente entende que longos períodos sem acidentes podem avisar que um acidente grave está a caminho. Aconteceu com a BP, aconteceu hoje, eu estava vendo a apresentação do Tomás com a Exxon, o equivalente da Texaco aqui no Brasil, né? Que era a Texaco antiga. Então, muito tempo sem acidente, 6 milhões de horas, 10 milhões de horas, mas vai vir uma bomba por aí, meu irmão. Então, eu não sei o quanto vale a gente ficar olhando para o painel e não olhar para a bola, sabe? Jogar tênis só olhando para o placar, é mais ou menos isso. E o terceiro assunto, para eu poder te passar a bola de novo, é que segurança é uma responsabilidade ética e não é simplesmente um problema de burocracia. Isso ele está muito certo. E eu vou dar um exemplo hoje. Nossos carros, nossos veículos têm todos um checklist. Eu queria te perguntar com toda sinceridade: quem é o cara que pega um checklist daquele e olha item por item do checklist antes de entrar no carro e ligar? Ninguém faz. Então a gente está refém de um sistema que a gente criou para proteger a empresa, proteger o critério de segurança, e a gente bota conforme e vida que segue. E eu sinceramente, eu descontinuei isso. Eu acho que é um checklist que me interessa. Queimou o farol. Tu vai lá, escreve, farol queimado, favor substituir. Faz muito mais sentido. Então, eu pego esse gancho do meu amigo Caio Pimenta, é o mote dele: segurança. Vamos fazer uma segurança que faz sentido. Então, algumas coisas nossas a gente tem que rever, né, Bardal? Uma PR de 35 páginas. Eu queria que você contasse para mim uma sugestão que você trouxe aí da Siemens no nosso último fórum, que eu achei bem bacana. Isso daí, a Siemens também passa por isso. Então, nós temos assim procedimentos assim muito bem feitos. Eu na época da Dupont tinha também uns procedimentos. Era como se fosse uma BNT da época. Era uma engenharia, né? E aí, o que acontece? Existe aquela coisa da atenção, por exemplo, quando você faz a execução da tarefa dos coordenadores, aí
aí conhece o método Statement, aí vai passando para os supervisores, aí chega no encarregado, já todo aquele arcabouço já caiu, vai quase 80%, aí depois chega no último nível, que seria o DDS, né? Vocês vão ter que fazer essa atividade, aí cai para 1 ou 2% dos riscos que ele tem tomado. Então, qual que é a ideia? Quando chegou no último nível lá, o pessoal já praticamente esqueceu quase todo o procedimento. Então, a ideia, eles lançaram lá o Last Minute Risk Assessment. É a análise do risco do último minuto. Então, por exemplo, o que pode dar errado aqui em 6 bullets? Eu tenho um papelzinho assim pequenininho e eu pego, verifique, feito a barricada na área, não tem ninguém na área de isolamento, o operador está lá, o radiocomunicador está ok. Então, assim, um cheque assim rapidinho do que pode acontecer de errado naqueles incidentes mais sérios, né? Então, você pega, sei lá, 30 ou 40 folhas e reduz para uma folha com 6 bullets, 7 bullets. Isso. Mas aí você põe na cabeça do cara, isso é o mínimo que você tem que fazer. É o mínimo. É isso aí. Eu dou um exemplo que a gente recentemente estava analisando um acidente. Eu escolhi bem a palavra que eu vou falar, analisando e não investigando, porque a gente não é policial, não é perito forense. Então, a gente estava analisando um acidente e o coordenador, a gente comentou com ele, olha, o rapaz, na hora que ele vai operar o caminhão Munk, para descarregar a carga, ele não pode estar em cima do caminhão. Mas onde é que isso está escrito? E aí eu falei, caramba, tu é o coordenador da área, você tem dúvida desse procedimento? Estamos com um problema, né? Aí eu fui pegando a R, mostrando onde estava, e é óbvio que a gente saiu vitorioso no argumento, mas derrotado no princípio. Por que eu falo derrotado no princípio? Porque na hora que eu vi, estava uma letrinha miudinha, que nem aquela letrinha do contrato que você está fazendo. É do rodapé, né? Aquela do... Qualquer contrato que você fizer com a Vivo, qualquer operadora, tem uma letrinha miudinha. E aí a gente pegou o cara da letrinha miudinha. Então, aquele dia eu falei assim, ganhamos um argumento, mas perdemos no conceito, sabe? Então, eu queria mesmo passar para você de novo, para ter uma visão tua. A gente conversou, você acabou de falar sobre você melhorar ao longo do tempo. Eu te dei esse exemplo de manhã, a gente estava conversando, isso, que 1 elevado ao quadrado é 1, 1 elevado ao cubo é 1, 1 elevado a 365 é 1. Mas se você melhorar 1% que seja, 1% com relação a ontem, no final de um ano é 37,7%. É 1,01 elevado a 365. E eu acho que é aí que a gente tem que entrar, viu, Luiz? Eu digo assim... A Siemens tem alguma coisa para me agregar? Claro que tem, claro que tem. Ela tem uma bagagem enorme. O meu supervisor na área, ele tem muita bagagem, ele pode contribuir? Claro que pode contribuir. Eu agora acabei um artigo para o último livro do compêndio do Fábio Arruda, é o que vai ser lançado no ano que vem, e eu comento um pouco a nossa sinalização. Isso é uma coisa que eu estou estudando, porque eu me inspirei no Caio Pimenta, que é um colega que fala sobre semiótica. Eu falei, o que é semiótica? Eu vejo os textos dele, eu leio e não entendo nada. Eu liguei para ele e falei, amigo, eu estou me sentindo mais ignorante do mundo. Qual é o livro que eu tenho que seguir? O que eu tenho que ler? Me orienta. Cara, isso abre a mente da gente de como a gente entende que a minha sinalização para o maninho que está aí acompanhando a gente, ele fala bem de andragogia, né? Para o cara mais velho, não é a mesma coisa que a sinalização para o cara mais novo, né? O jeito de falar com um adulto não é o mesmo de falar com a geração Z que tem aí, né? Tem os milênios, tem os pós-milênios, tem sei lá o que vem por aí agora. O meu filho tem 12 anos já. Ele foi criado... Eu sou baby boomer, né? Eu sou baby boomer. Você é do início do baby boomer. Eu sou o último, eu sou 64. Então, olha, importantíssimo que você colocou. Eu digo assim, está sendo um aprendizado muito grande poder somar esforços. E isso é uma das coisas que eu queria que você desse a tua visão, porque eu comento muito. O segurança hoje, ele não pode ser só um segurança de legislação normativa, tá? Poxa, eu fiz um curso agora da NR34, tal. Um menino, o Alan Kaique, que trabalhava com a gente, ele estava trabalhando agora, querendo se especializar em trabalho em altura, acesso por corda, N1. Cara, isso tudo é muito bom.
mas nós temos que ir um pouquinho adiante e saber o que o dono da empresa quer, o que ele espera da gente. E eu queria que você falasse um pouco para a gente qual é a tua visão do que o técnico de segurança, o engenheiro de segurança hoje, ele tem que buscar como conhecimento. Não, primeiro, nós temos que ter uma atuação na empresa de transversalidade. Quer dizer, tudo bem, você faz segurança, tá? Você atua ali, mas assim, cadê seus pares? Você conversou com seus pares? Quando eu falo pares, eu falo assim, você falou com o jurídico, você falou com o marketing, falou com logística, falou com o RH, falou com o pessoal da segurança patrimonial. Eu vou dar só um exemplo, assim, quando eu entrei numa grande empresa, até empresa de pneus, assim, eles tinham uma documentação. A documentação, eu analisei, era uma documentação assim, era falha. Vai? Então, o LTCAT deles deixava muito a desejar, porque tinha algumas substâncias químicas que eram usadas, que eram consideradas cancerígenas, né? Porque já, devido a estudos internacionais e tal. Aí, o que acontecia? Quando o cara ia se aposentar, ele acabava... e o juiz dava ganho de causa na aposentadoria especial. Você sabe que a aposentadoria especial, quem paga eram as empresas. Eu sou da época que o DSS 8030, SB 40, até 1996, acho que 98, quem pagava era o INSS. Verdade. Depois, quem mudou a lei Seguridade do INSS, e aí quem paga as empresas através de 6% da folha de pagamento do cara. Então, por exemplo, se você... Tudo bem, você fala, vou aplicar o ROP, vou aplicar não sei o quê. Aí vê se tem um furo lá no teu LTCAT, que é um documento básico, que às vezes o pessoal não dá muita importância, que serve para aposentadoria especial, ou agora o PGR, ou o PCMSO, né? E aquilo vai dar um roubo para a empresa, uma multa quilométrica. Então, quer dizer, o dono da empresa vai falar assim, poxa, eu tenho um profissional aqui, eu pago ele para ver essas coisas também. E eles falharam nisso daí. Então, a pessoa também tem que estar atenta. Por exemplo, processo de periculosidade e insalubridade. Será que nós estamos ganhando, estamos perdendo? O que eu, engenheiro de segurança, gerente, posso fazer para reduzir isso daí? Será que nós estamos no caminho certo? Como é que nós podemos reduzir isso daí? É isso. Então, quer dizer, essa visão de você ficar na sua ilha, eu sou segurança, eu sou o melhor do mundo, eu sou o capitão do navio. Não, você não é o capitão. Você faz parte da tripulação. É isso. E o navio tem que ficar no mar. Se o navio afundar, não ter lucro na empresa, você vai todo mundo para o lago abaixo. É isso. Então, essas coisas que o pessoal tem que jogar um pouco e ter uma visão mais ampliada, né? E ver o que a empresa quer. Então, o propósito dela. Pegando esse teu gancho aí, fundamental. Hoje a gente produz o documento que vai ferrar a gente. Isso é uma coisa que tem que ficar bem clara para todo mundo. E às vezes contrata mal um contratado que parece que faz bem, mas não faz bem. Esse assunto, né? Tem esse problema. Esse assunto que você levantou agora de contratado é um negócio tão mais complicado para a empresa, ela não está cuidando nem do dela. Quando ela receber as notificações, porque antigamente a gente tinha uma cultura, né? Pô, o fiscal do trabalho está na portaria, né? É aquele corre-corre na empresa, hoje ele não vem mais. Porque quem fiscaliza a aposentadoria especial é a Receita. Então você deu toda a documentação, preencheu o PPP, fez tudo, ele já tem toda a informação, ele já sabe que você está todo errado. Eu acho que a gente tem que mergulhar no estudo mesmo, você tem razão. Você foi muito feliz quando você falou na interdisciplinar. Não consigo falar. Interdisciplinar, pronto. Interdisciplinariedade. Por quê? Hoje, o que tem que andar debaixo do braço da agente de segurança do trabalho é a lista, a gente chama folha de pagamento. Poxa, mas você vai ter acesso aos números? Não, eu não preciso saber o salário dele. Eu preciso saber se ele ganhou uma promoção, porque isso interfere diretamente para mim. Às vezes ele está no ambiente de trabalho que eu elenquei, ele é promovido a outra coisa, ele muda de ambiente. Se eu, segurança, ficar esperando a informação cair do meu colo, o meu documento já está obsoleto. Você sabe que a gente informa que você tem que estar com o PPP atualizado, caso precise. Exato. Você vai precisar de um software. Não dá mais, né, o Bardal, que nem no nosso tempo, fazer tudo na munheca, né? O change management que você falou agora. O gerenciamento da mudança, quer dizer, mudança de instalações, de pessoas
e de equipamentos. Eu mudo o equipamento, eu só contar um caso, quando eu trabalhei na Petrobras, lá, acho que numa P, não sei de onde, lá, em que eles foram fazer um emergency drill numa baleeira, né, lá numa dessas plataformas de petróleo, e aí a baleeira, isso foi em 1977, acho que morreram, acho que foram mais de 35 pessoas. Eles faziam emergency drill ainda com o pessoal lá dentro. Pô, isso aí loucura, vai. Eu estou descendo uma baleeira, tal, com peso lá, sei lá. Aí o que aconteceu? Um lado da baleeira, ela ficou presa, aí veio o outro lado, começou a descer, fez muito peso desse um lado, a baleeira caiu vertical, né? 30, sabe? 30 metros de altura que ela cai e tal. Aí caiu no mar, e aí um sobre o outro, morreram umas 30 pessoas lá. Aí foram fazer análise, era o tal do gerenciamento da mudança. Era um tal de um gancho lá que era de ferro fundido. E aí o cara lá da plataforma achou, não, vamos botar de aço inox aqui, que é bom, porque não enferruja e tal. Mas era um aço fundido especial, que tinha uma determinado cálculo tal. Tinha que ser aquela peça, aquele parafuso, igual da Challenge lá que estourou lá. E aquilo lá é o gerenciamento da mudança. Então o pessoal não presta atenção em pequenas coisas e aquilo ali acabou gerando um acidente que morreu 30, 40 pessoas. Olha, né? só que então, coisa, essas coisas que acontecem. E hoje, logicamente, o pessoal está mais atento, mas a coisa acontece. Então vamos lá. Eu vou pegar um pouco assim e vou jogar a batata na tua mão no seguinte aspecto. A pessoa de segurança hoje, ela tem que participar da reunião de planejamento. Ela tem que sair do casulo dela e saber o que a produção está planejando para as próximas, sei lá, 6 semanas. Quando é que chega o guindaste? Quando é que chega a empresa de tratamento térmico? Quando é que é o pico da mobilização? Se o cara não tiver antenado nisso, ele é pego de calça arriada, calça na mão. Então, uma coisa que tem que ficar bem claro para todo mundo é que o tempo daquele segurança que chegava na obra e parava o serviço todo e está parado, esse cara não serve mais para trabalhar. Ele tem que estar desde o planejamento com a equipe para no dia da tarefa estar tudo no lugar conforme foi combinado há semanas atrás. Eu dou um exemplo para você. Na nossa primeira movimentação, foram 54 módulos. O primeiro módulo é uma novidade. O 54º ninguém liga, né? Mas o primeiro, todo mundo está lá, todo mundo quer saber. E aí, quando a pessoa me pergunta, pô, eu quero ver o tal documento. Não, isso aí você já tinha que ter visto há 90 dias atrás. Hoje eu vou fazer a atividade. Porque é aquela coisa, toda dúvida, ela tem que ser levantada, tem que ser tratada, para o pessoal, na hora, ter tranquilidade para trabalhar. Aí eu morro de rir, eu vejo a liderança da obra querendo entrar na área que está isolada. Eu, gestor de segurança, estou fora e o cara quer entrar. Falei, você vai fazer alguma diferença lá dentro? Você vai agregar alguma coisa? Não. Então fica fora. Não é uma fotografia, é uma atividade. Então, o Bardal, qual é a tua visão do como é que o nosso segurança hoje, seja ele nível médio, seja nível superior, como ele deve se inserir com essas empresas no mundo atual, para ele ser relevante? Eu acho assim, isso é uma visão minha, tá, pessoal? Por favor. Primeiro, o pessoal ele nunca pode parar de estudar. Eu quando entrei até na Companhia Siderúrgica Nacional, no primeiro dia de trabalho, eram 40 técnicos de segurança. Eu tinha 3, 4 engenheiros, tinha 3 médicos lá. Naquela época era 18 mil funcionários, hoje deve estar pela metade, eu não acompanho mais. Inclusive, eu moro lá em Volta Redonda também. Mas a primeira coisa que eu falei para eles assim, pessoal, vocês são técnicos de segurança, a primeira coisa que eu quero que vocês virem engenheiro, eu quero que vocês virem gerente de segurança. Eu sei que 6 deles começaram a fazer gerente de segurança, fazer engenharia, né, ambiental, ainda era o comecinho, tinha a noite e tal, aí o cara fazia. Eu tive uma grata felicidade, assim, 5 formaram-se engenheiros, fizeram engenharia de segurança e 2 são gerentes de segurança. Até colegas meus, até uma moça, uma mulher e tal, que viraram gerentes de segurança. Então, assim, não pode parar de estudar. E outra coisa, a área de segurança, ela tem que ser uma interdisciplinaridade. Ela pode ter coisas que juntas dão um resultado sinergético maior. Quer dizer,
eu não vou só atuar só na área de segurança. De repente, por exemplo, eu atuei, eu sou advogado, fiz direito também. E agora, por exemplo, eu fiz o IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Porque o que eu pensei? Eu já estou aposentado, mas hoje eu sou PJ e tal. Mas eu falei assim, bom, eu quero, após assim, essa minha carreira, atuar de uma maneira mais estratégica, como conselheiro de administração, por exemplo. Então, hoje, os conselheiros de administração, eles podem, por exemplo, atuar como você está no comitê de risco, comitê de gestão de pessoas, comitê de auditoria, você fazer parte do board de diretores, né? Então, o profissional de segurança ele tem que ter uma visão grande, uma visão ampliada. Ele não pode ficar no mundo dele parar, eu fiquei técnico de segurança, eu vou ficar até o fim da minha vida. Não, vira engenheiro, engenheiro de segurança, vira gerente, vira diretor. Então, essa é a visão que eu tenho e dá para o pessoal. Eu sei que muitos colegas já são gerentes de segurança, eram técnicos de segurança no passado, né? E aí o pessoal está super motivado, né? Então, eu acho que nunca parar de estudar. E tem uma coisa também que às vezes o pessoal esquece, o inglês, né? Você vê, a gente tem que lidar com o inglês no dia a dia e às vezes a pessoa tem dificuldade. Só o inglês dá 30% a mais de salário. É a realidade. O Bardal, então, Bardal, só um comentário para você. Tá muita gente entrando aqui, é um barato. Eu leio os comentários. Só comentar. O Fábio Arruda entrou aqui, mandou um abraço, tá? Para você também, tá? O Fábio Arruda foi nosso coordenador agora do MBA de Fatores Humanos, Engenharia e Gestão, lá no Instituto Rui Barbosa. Eu faço o merchan para ele não precisa me agradecer não, porque ele é muito querido e possibilitou que a gente tivesse uma troca muito boa de informações com as pessoas. Então, eu concordo contigo, eu estou estudando até hoje, vou começar ano que vem um doutorado e vida que segue, a gente não pode parar em nenhum momento. A única ressalva que eu faço é que nem todo mundo vai conseguir continuar a carreira e alçar o cargo de engenheiro. Eu tenho técnicos muito competentes, eu tenho técnicos que não deixam de dever nada para muito engenheiro. Então, a gente precisa, que nem você foi muito feliz falando das mulheres, a gente tem a Larissa na obra que fala inglês, ela tem um diferencial enorme. O Gabriel agora é um auxiliar de segurança que chegou, já fala inglês também. Então, o pessoal, o Tamer, que trabalha contigo, né? O nosso tá ouvindo aí. Eu até falei uma pergunta em inglês. O nosso colega que veio do Egito, ele tem que se comunicar, né? O John, que veio da Escócia, falar de trabalho em altura com a gente, montar andaime. Então, o inglês, realmente, você tem toda a razão, é um diferencial. A gente tem que buscar. Eu vejo com brilho nos olhos que eu era um garoto adolescente e você já era formado. A norma é de 78, você em 79 estava fazendo segurança, em 80 você já estava trabalhando, né? E eu entro 20 anos depois. Então, eu falo para todo mundo, o Bardal é uma enciclopédia viva, né? Você para conversar com ele. Que é isso. E é legal, porque você falou de ESG agora, você tocou no assunto fundamental. Você quer estar no board da empresa como uma pessoa que é consultora, que é tipo assim, olha, eu venho para a reunião uma vez por mês e eu faço uma colocação para o bem da companhia. É fundamental que a segurança tenha essa voz lá em cima, porque hoje, eu me recordo, eu trabalhei numa multinacional sueca, cheguei a ser o gerente da América Latina, mas eu não sentava na mesa com o presidente. O presidente era meu chefe, a gente conversava. Mas no dia que está sendo discutido o novo projeto, qual é a visão da empresa, é importante a segurança estar representada. Então, a gente tem que brigar por essa cadeira. Essa cadeira não vai vir de graça, né? Exatamente. Uma coisa interessante você ver, você pega... fazer uma pesquisa nos Estados Unidos, você pega lá EHS Director, quer dizer, o diretor de SMS, tem milhares de cargos de diretores. Lá é como se fosse um cargo assim, gerente de RH, gerente de logística. É comum nas empresas. No Brasil, ainda é muito difícil ter um diretor. Às vezes é uma empresa muito grande e tal, mas as coisas estão mudando. As coisas estão mudando rapidamente. Agora, com inteligência artificial, eles querem pessoas, assim, logicamente, mais entrosadas, mais competentes, né? E assim, a gente tem que estar preparado para essas mudanças que estão ocorrendo na vida da gente, né? E uma coisa assim importante, né?
até uma brincadeirinha, né? Que eu falo assim, olha o etarismo. Etarismo é quando você tem uma... você fica, de certa maneira, fora do mercado porque passou a idade. Fala assim, eu estou com 50 anos, estou velho, né? Mas onde velho? 45 anos. Hoje tem cara que fala que com 45 anos está velho, né? Pô, imagine eu estou com meia, vai. Eu não estou me sentindo super bem e vou continuar e não quero parar, né? Então, quer Muito dizer, bom, Bardal. para quem gosta, para quem você é um ama a modelo para profissão, mim. é para sempre. Você é um modelo para mim. Ó, vou dar uns comentários para você, que está chegando comentário para você aqui. O Fábio Arruda comentando que Bardal é um dos profissionais mais relevantes do prevencionismo no Brasil. Fábio, olha, fantástico, o doutor Fábio. Cers.Antos aqui, eu não sei o nome dele completo, ele botou: tive a honra de ser liderado pelo Bardal. Obrigado por tanto. O Rafael Gonçalves, grande abraço, Bardal. Referência em HS em grandes projetos. Você trabalhou lá. É isso. Então, muita gente comentando sobre você. Eu queria fazer um comentário agora, a gente está se encaminhando para o fim, com relação àquela história da nossa chamada de nova visão e segurança clássica. Para muitas atividades, ou para muitas, como a gente falaria assim, tarefas, ou, se você preferir, grandes movimentações de carga, elas podem até ser complicadas, não necessariamente elas são complexas. Mas o sistema é sociotécnico complexo, sim, porque tem pessoas e máquinas. Então, dependendo da ocorrência que a gente tiver, a gente vai continuar usando uma árvore dos porquês, uma árvore de evento, para calcular a probabilidade, a gente vai. Mas vai chegar um momento, e a gente está entrando na nossa planta nesse momento atual, que é a passagem para o comissionamento, né? Então, onde a gente trabalhava, você encostava na tubulação, não tinha nada, vai passar a ter temperatura, vai passar a ter um produto passando por dentro, um gás. De alta pressão, produto exatamente. Então, quente, inflamável. E aí você tem toda a parte de instrumentação, né? Instrumentação, você tem toda uma sala de controle que vai coordenar isso. Então, quando tiver uma ocorrência que desse nível de complexidade, aí sim a gente tem que ir para outros métodos de análise de acidentes. E eu trabalhei há 10 anos atrás, na minha dissertação de mestrado, eu falei sobre o FRAM, que é um método de análise de ressonância funcional, que diz o seguinte, que às vezes você tem uma situação acontecendo em determinado ponto e ela impacta de maneira exponencial em outra área completamente diferente. Então, a gente costuma falar que a segurança é uma propriedade emergente do sistema. Então, a gente tem que olhar a segurança com uma visão sistêmica mesmo e entender que nem todo problema pode ser solucionado com um martelo e um prego, né? Então, se a complexidade do evento requerer, você vai ter que buscar uma ferramenta que seja adequada para tratar com a complexidade. Porque o queijo suíço, por mais que tenha as barreiras, o James Reason explicou muito bem, ainda é linear, né? Então, nem tudo que vai acontecer na nossa vida é linear. Às vezes é linear complexo e às vezes é só complexo. Não tem nada de linear. Então, eu acho legal abrir para isso e falar para todo mundo que está nos ouvindo aqui que dentro em breve, eu até comentei com o Bardal hoje, a gente vai lançar uma aula magna, né? Que a gente fala, uma aula específica para tratar desse assunto. E aí a gente vai disponibilizar nas redes sociais. Por favor, nos sigam, tanto ao Bardal quanto a mim, para saber das novidades, o que vem por aí. O nosso objetivo é fomentar boas discussões, compartilhar conhecimento e ter certeza que essa interação, quando a gente fizer uma aula especial, uma aula inaugural, ou o termo que a gente for ter, a gente vai abrir para comentários, vai abrir, porque o que enriquece mesmo é vocês poderem participar. Vocês vão ver que tanto o Bardal como eu temos a humildade suficiente para saber que não sabemos tudo. E a gente tem a perseverança para ir buscar a resposta quando a gente não sabe. Eu vou devolver para você, meu querido Bardal, para você poder fazer o seu fechamento. Temos aí 3 minutos. O Rafael Azael da Obra está colocando aí análise de risco e percepção do colaborador ao adentrar áreas operacionais na etapa de comissionamento tem que estar mais aguçadas.
Muito bom, Rafael Azael. Vamos conversar sobre isso, sim. Está chegando a hora de todo mundo entender o que é uma área quente. Bardal, vai contigo. Não, eu primeiro quero agradecer, Henrique, o seu convite, e também a todos os colegas que estão assistindo. Infelizmente, eu não consigo ver o nome de todos, mas eu desejar aqui meu agradecimento a todos e colocar também o seguinte: tudo bem, temos aí a segurança, temos a nossa atividade. Agora, não esqueçam uma coisa que eu acho muito importante também, da parte espiritual, né? Eu falo muito, eu sou uma pessoa que ora bastante, né? Então, eu digo o seguinte: o padrão vibratório superior, ele impede, assim, ocorrências com a gente, ou até com as pessoas que estão próximas a gente, né? Então, vocês têm eu tenho essa humildade de dizer que eu rezo todos os dias, né? Eu sou uma pessoa que acaba tendo uma visão um pouco holística disso daí, e assim, falar coisas positivas. Eu falo assim, temos um problema, não, temos um desafio, vai. Hoje temos um desafio, não temos um problema, temos um desafio. Então, nunca falar coisas negativas, falar positiva, apesar que o acidente parece ser uma coisa negativa, né? Mas nós estamos trabalhando na prevenção, que é uma coisa positiva. Então, padrão vibratório superior também evita ocorrências conosco, com os colegas nossos. Eu acho que é importante essa coisa de a gente estar bem espiritualmente também, além de fisicamente, corpo, alma, psicossomático, corpo, alma e mente, né? Muito bom, Bardal. Alinho com o teu pensamento, entrego aí essa live, as boas energias em nome de Jesus para todo mundo aqui. Eu acho que você é uma pessoa muito do bem e é muito bom estar contigo no todo dia, dá muita tranquilidade. O Valcir está te mandando um grande abraço, dizendo que é teu fã. Nota 10 da Siemens. Técnico de segurança do maior valor, sabe? Então, olha, eu sou muito grato por você ter aceitado de última hora, né, esse chamado. Para o pessoal que está ouvindo aí, eu vou dar oportunidade a muitas pessoas uma vez por semana, pessoas diferentes, com abordagens diferentes, tudo. O link que vai juntar é a segurança, mas você vai ver que vai vir gente falando de produção, vai vir gente falando de serviços sociais. A gente vai dar a voz a pessoas interessantíssimas que não estão nas redes sociais. Então, o meu compromisso com vocês é, uma vez por semana, estar aqui, trazer conteúdo relevante. Sabedor que vocês podem escolher outros conteúdos, porque tem para todo mundo. Isso eu aprendi com o professor Josué. A gente não precisa brigar por espaço, tem para todo mundo. E o conhecimento que a gente tem aqui, essa troca, é valiosíssima. Então, obrigado, David. Um grande abraço para você também. Então, eu desejo, assim, uma excelente noite a vocês, respeitando o horário. Eu me despeço de vocês e muito obrigado. Grande abraço. Meu amigo Ledesma, @Henri mais alegre e feliz para todo mundo. Tá bom. Um abraço a todo mundo. Vou manter gravado e vou compartilhar na rede social. Um forte abraço e até semana que vem com outro convidado surpresa. Um abraço. Boa noite. Boa noite.